né? Para quem não sabe, Deus nos deu uma série e a gente vai estar nos próximos domingos falando sobre os ídolos do coração. A Bíblia diz em Provérbios 23, 26, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus deseja que o nosso coração seja totalmente dele. Até eu vou lembrar a Briane, a música que eu falei é Coração Todo Teu. Tem o coração igual ao teu e tem o coração todo teu. Já deixa eu dar uma olhadinha, ver se tu acha, e pode ser que a gente use essa música. Que o Ministério Dentro do Trono gravou a música Coração Igual ao Teu e tem a música Coração Todo Teu. Essa música a gente vai colocar no final, se der certo. Então Deus deseja que o nosso coração seja totalmente dele. Ele disse, filho meu, dá-me teu coração. Deus, amados, ele é um Deus ciumento. Uma outra versão dessa música que a gente cantou ali, Ele Me Ama, tem uma outra versão que diz, né? Ele tem ciúmes em mim. A palavra de Deus diz que não sabeis vocês que o Espírito que eu fiz habitar em vocês, que ele tem ciúmes de vocês? Então o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Quando a gente atinge um nível de sensibilidade no Espírito, a gente consegue perceber o Espírito Santo, ele nos policiando, nos corrigindo nas mínimas coisas. Quando você é sensível ao Espírito Santo, ele te corrige até pelo tom de voz que você fala com o teu cônjuge. Ele corrige até por uma olhadinha para o lado que você olhou, que viu alguma coisa que não é para ver. Ele corrige nos mínimos detalhes, porque ele tem ciúme de nós. Ele nos comprou com o seu sangue e ele agora, ele é nossa propriedade exclusiva. Na verdade, nós somos propriedade exclusiva dele. Nós fomos comprados com alto preço, com o preço de sangue. E porque fomos comprados por um alto preço, ele não quer dividir a gente com nada nem com ninguém. Ele quer que a gente seja totalmente dele. Amém? E você vai descobrir nessa série que a gente não é totalmente dele. Que tem muitos ídolos que estão nos roubando dele. E Deus quer, através dessa série, nos resgatar. Ele quer que a gente volte a ser dele. Porque a gente é dele. Porque ele nos comprou com o seu sangue. Concorda? Concorda que alguém que nos comprou tem direito sobre nós? E concorda também que alguém que nos criou tem direito sobre nós? A Bíblia diz no Salmo de número 24, coloca para nós ali na tela, Biana. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você habita no mundo? De quem é o mundo? E todos que nele habitam? De quem? Do Senhor. Eu não ouvi direito. De quem? Do Senhor. Então você é dele. Amém? Então é sempre bom lembrar que nós somos dele pela criação e somos dele pela redenção. Somos dele porque ele nos criou e somos dele porque ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Então nós somos dele duas vezes. Só que o detalhe é que a gente não vive como se fosse dele. Nós ficamos um ano aqui com o tema da festa de tabernáculos que estava aqui na parede. Quem lembra? Jesus, o rei de toda a terra. A gente ficou um ano inteirinho escrito aqui na parede, Jesus, o rei de toda a terra. Só que nós não vivemos como ele fosse nosso rei. A gente vive como ele fosse nosso empregado. Jesus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E se tu não me dá, eu desvio. Vai, fica à vontade. Desvia para ver o que vai acontecer. A gente ensina que ele é o rei de toda a terra. A gente aprendeu que ele é o rei de toda a terra. Que ele é nosso dono, que ele é nosso Senhor. Mas a gente vive como se não fosse. Aí Deus traz uma palavrazinha assim, light, né? Na abertura do culto, que é a palavra light, a meu ver. Né? Só a irmã velha que achou que não. Que é para a gente lembrar que agora que a gente foi comprado por ele, nós temos uma missão aqui nessa terra. E a nossa missão é granjear amigos com as riquezas dessa terra. É fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós não podemos mais olhar para trás. Amém?
não dá para desistir. Quem aqui conhece a história de Jonas? Você já sabe qual que é o final da história. Quem desistir ou tentar fugir vai cair na barriga do peixe. Amém? Então Deus quer que a gente viva como de fato a gente é, totalmente dele. E como eu tenho falado, existem deuses. A Bíblia diz em Mateus 6:21 que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Será que o nosso coração realmente está em Deus? Será que o nosso tesouro número 1 é o Senhor? Será que se a gente fosse fazer aquela oração que a pastora Mena começou o culto domingo passado fazendo, né? O Salmo 139, se a gente fosse dizer, Senhor, sonda e conhece o meu coração, examina. Será que se a gente fizesse essa oração com sinceridade e perguntasse para Deus, Deus, o meu coração é totalmente teu? O meu maior tesouro é o Senhor? O meu coração está no Senhor? Deus quer que o nosso coração seja totalmente dele. E nós vamos aprender nesses domingos que existem muitos deuses que tentam nos roubar dele. Mas existe um que eu diria, sem medo de errar, que é o número 1. E a gente já vai começar essa série já indo de cara no número 1, que é Mamon. Coloca para nós aí Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Estamos no 21, vamos no 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riquezas, bens materiais. Ele é o Deus do patrimônio, é o Deus das riquezas. Pastor Christian, é pecado ter riquezas? É pecado ter posses? É pecado trabalhar muito e conquistar? Não, não é pecado. Deus pode te dar mais do que um carro. Deus pode te dar mais do que uma casa. Deus pode te dar muitos patrimônios. Nós cantamos uma música aqui hoje durante o culto, não sei se você prestou atenção, que essa música, ela está inspirada num versículo de 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, versículo de número 9. 2 Coríntios 8, verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, você sabia que Jesus já nasceu? Jesus era rico? Jesus era o rei de toda a terra. Não tem ninguém mais rico do que ele. Ele é o dono de toda a prata, ele é o dono de todo o ouro, ele é o dono do universo. Mas ele, sendo rico, sendo o rei de toda a terra, sendo o criador do universo, a Bíblia diz em Colossenses que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o dono do universo. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Embora ele sendo rei, embora ele sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre. É o que a gente cantou aqui. Por amor, pobre se fez. Agora tem um detalhe. Ele se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Ele se fez pobre para a gente se tornar rico. Então Deus quer fazer da sua igreja uma igreja próspera. Ele pode nos deixar ricos, só que a riqueza não pode nos ter. Eu posso ter muitos patrimônios, eu posso conquistar muitas coisas. Eu fiz uma série aqui de vários domingos pregando que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele tem abundância, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ele tem fartura. Ele é um Deus próspero, dele é a prata, dele é o ouro, ele é dono do universo.
Só que nada do que tem nesse mundo pode nos ter. Quantos estão entendendo? Eu posso ter as coisas, mas as coisas não podem me ter. Se você tem um carro zero e você tem dificuldade de dar uma carona para uma pessoa, porque está com medo que vai arranhar ou sujar o teu carro, me desculpe, o teu carro se tornou um Deus. Eu trabalhava na cidade de Brusque, pegava carona muitas vezes para voltar para São João, e um dia uma irmã da igreja passou, me viu, me reconheceu e não parou para me dar carona. E chegou no culto, no outro domingo, eu fui conversar com essa irmã, tenho intimidade com ela. Eu perguntei, irmã, por que você não parou para me dar carona? Não, porque o meu carro é novo, eu não podia dar mais, eu não posso botar mais do que 2 atrás. Eu já estava dando carona para 2. Não podia botar mais do que 2. Diga misericórdia. Tudo que Deus nos dá, amados, é para a glória dele. Lucas 16, versículo 9. Coloca para nós ali, Breno. Lucas 16, versículo 9. Eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, ou com, coloca uma outra versão ali, com as riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. A Bíblia diz que eu tenho que fazer amigos com as riquezas. Quando Deus me dá riquezas, quando Deus me dá posses, não é para mim ficar ostentando. Veja que eu tenho 2 carros, 3 casas, uma mansão, um iate, um apartamento na praia. Olha quão rico eu sou. Não. Deus me dá coisas para que eu possa fazer o reino dele crescer, para que eu possa granjear amigos com as riquezas da injustiça. Tudo que Deus coloca na minha mão é para ampliar o reino, é para fazer o reino crescer. Nós, quantos sabiam que nós estamos aqui de passagem? Então não tem problema, você pode ficar rico, em nome de Jesus profetiza que você vai ficar. Amém? Mas não deixe que a riqueza roube o teu coração, porque a Bíblia diz, ou você vai servir a um Senhor e vai amar ou odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A riqueza, a bênção financeira na vida de um cristão, ela tem que ser uma consequência. É só uma consequência. Eu não estou atrás de dinheiro, eu não estou atrás de bênção, eu não estou atrás de riqueza. Agora, se eu sou uma pessoa temente a Deus, que sirva a Ele, que trabalhe, faça a coisa acontecer, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa trabalhadora, Deus me dá ideias criativas, eu coloco essas ideias em prática, eu posso me tornar uma pessoa muito próspera. Não só financeiramente, mas próspera em todos os aspectos. Agora, se eu deixar que a prosperidade que Deus me deu me roube dele, aí estamos com um problema. Aí nós estamos com um problema chamado avareza. E a avareza é um ídolo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação. Fornicação, para quem não sabe, é sexo fora do casamento, tá? Tem algum jovem aqui, me desculpe, a gente ensina a Bíblia nessa igreja. A impureza, a afeição desordenada e a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O que a avareza é? Idolatria. O que é avareza? Segundo o dicionário, avareza é um desejo demasiado e sórdido de acumular riquezas. Avareza é um desejo demasiado e sórdido de acumular riquezas. Então tem pessoas que ela tem um desejo desenfreado. Nós estávamos participando desse seminário de 3 dias com esse empresário cristão, Paulo Vieira, e ele é uma pessoa muito próspera financeiramente, mas muito mesmo. E o tempo todo, durante o curso, ele interrompia o curso que ele estava fazendo para deixar bem claro que o objetivo do curso não era simplesmente ganhar dinheiro, porque tem pessoas que fazem o curso achando que o curso é para aprender a ganhar dinheiro, e o curso não é sobre isso. O curso é sobre inteligência emocional.
e que se a pessoa aprender a inteligência emocional, ela pode também ganhar dinheiro. Mas eu vou dizer para vocês, amados, infelizmente, talvez a maior parte das pessoas que ali estão ali porque estão pensando no dinheiro. Infelizmente. E ele tinha que o tempo todo ir parar o curso para dizer, olha, você que acha que nós estamos aqui só por dinheiro, o dinheiro é o menos, é o de menos. Então, Deus pode me dar dinheiro, mas o dinheiro não pode me ter. Quantos estão entendendo? Olha só o que diz em Deuteronômio, capítulo de número 8. Rasgaram o Deuteronômio da minha Bíblia. Deuteronômio. Estou apanhando uma sua aqui hoje. Depois de Números, é isso? Deuteronômio, capítulo de número 8. Versículo de número... Vamos começar ali a partir do versículo 11. Deuteronômio 8, do 11 em diante. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Olha só, Deus pode multiplicar a tua prata, Deus pode multiplicar o teu ouro, mas guarda, para que não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para ao fim te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a minha fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Misericórdia. Versículo 18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Então Deus, amados, nos dá força para adquirir riqueza. Está escrito ali, você está lendo ali? Amém. Deus nos dá força para adquirir o quê? Riqueza. Então não é pecado ter riqueza. Agora o pecado é a riqueza me ter. Se você entender isso daí, vai virar uma chave. Porque o mundo corre em busca da riqueza. E o cristão não pode correr atrás da riqueza. O cristão, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão correr atrás de você. Amém? Eu não preciso correr atrás da riqueza. A riqueza vai correr atrás de mim. Então fica tranquilo, meu irmão. Mas coloca o reino em primeiro lugar. E a sua justiça. O mundo corre atrás da riqueza, mas a igreja não pode correr. Porque a riqueza é um Deus. E se eu estou correndo atrás da riqueza, eu estou correndo atrás do Deus errado. Agora, se o meu Deus for Jesus, e eu amá-lo de todo o coração, e eu não deixar com que a riqueza ocupe o espaço que pertence só a Ele, aí Ele vai nos dar. Agora tem crente que passa uma vida inteira na igreja e nunca vai ter riqueza. Porque ele está o tempo todo em busca da riqueza. O mamão é o Deus dele. Aí Deus não dá. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com imagem de escultura, e muito menos com mamão. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então o que a Bíblia diz?
tenho que, em primeiro lugar, me contentar com aquilo que eu tenho. Se eu for fiel no pouco, a Bíblia diz que sobre muito, Ele vai nos colocar. Agora, se eu não sou contente com aquilo que eu tenho, se eu estou o tempo todo reclamando daquilo que Deus me deu, porque a grama do vizinho é mais gorda, porque o carro do vizinho é melhor, porque a casa do vizinho é mais bonita, e eu estou sempre querendo o que é do outro, e nunca estou feliz com aquilo que Deus me deu, aí Deus não pode te prosperar, porque se eu não sou fiel nas pequeninas coisas, eu nunca vou ser fiel nas grandes. Então eu tenho que ser fiel no pequeno, eu tenho que ser contente no pouco. Tem arroz para comer na tua casa? Tem feijão? Tem ovo? Agradece. Quem que conhece a história do meu pai? Foi criado na roça, que durante um tempo de crise que eles passaram, quem cuidava do meu pai era a minha madrinha, tia Marina. Meu pai perdeu os pais dele com idade muito tenra, e a minha madrinha tinha que criar ele e mais um monte de irmão. Meu avô teve 4 mulheres, cada mulher teve 3, 4 filhos, então um monte de gente. E a minha madrinha conta que para poder não deixar eles passar fome no domingo, ela pegava um tipo de mato que tem aqui na nossa região, que chama caruru, e ela pegava esse mato e botava na panela para poder engrossar o caldo. Ovo, cortava um ovo, dividia para 4, porque não tinha carne. Aí tinha que comer mato, o caruru, um ovo dividido para 4. Hoje a gente tem pão na tua casa, tem comida, tem arroz, ovo, vai na promoção ali, pega na promoção do Flagger, você compra 20 ovos por R$13. 30 ovos por 17, né? Eu também? R$13,90? Olha, 30 ovos por R$13,90. Na Gats é 30 ovos por R$12,90. Olha só a propaganda da Gats gratuita. Verdureira grátis. Eu vou fazer propaganda que são meus clientes, né? 13 e quanto, mãe? R$12,90. 30 ovos. Ó. Meu Deus, dá glória aí, meu irmão. Aleluia. Ninguém passa fome, meu irmão. A fartura da nossa festa de confraternização foi tão grande com a maionese da irmã Andréia, que a gente trouxe maionese para comer no final do culto. Compramos canudinho, tá certo que deu um prejuízo, né? Que o camarada bateu no nosso carro, mas ele já devolveu o dinheiro, tá tudo certo. Essa semana o carro vai para a oficina, já vai voltar novo, né? Então já está tudo quitado. É só uma provinha, né? Mas a gente tem fartura, irmão. Não tem ninguém aqui entre nós que passa fome. Não tem ninguém aqui que passa necessidade. A gente está de fato numa terra que manda leite e mel. E Deus tem muito mais ainda para dar. Só que o nosso coração não pode se levar por essas coisas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6, do 9 ao 12. E eu quero encerrar com esse texto. 1 Timóteo 6, do 9 ao 12. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Durante muito tempo a gente ouviu até profetas dizer que o dinheiro é do diabo, né? Que o dinheiro é do capeta. Você tem que ter nojo do dinheiro. Foge do dinheiro, meu irmão. Que o dinheiro é do capeta, né? Assim como tinha uma igreja que ensinava que a bola era a cabeça do Satanás. Não podia jogar, crente não pode jogar futebol, porque a bola é a cabeça do Satanás. E crente não pode ter televisão em casa, porque a televisão é do inimigo. Não, irmãos, do inimigo é o tipo de programação que você vê na televisão. Do inimigo é o tipo de programação que você vê na Netflix. Não é a televisão que é do inimigo, é o que você escolhe na televisão que pode ser do inimigo. Amém? Então também não está escrito na Bíblia que o dinheiro é do inimigo. Isso são crenças limitantes, né? Crenças erradas, que muitos de nós aprendemos até com os nossos pais, nossos avós. Não, você não pode ter muito dinheiro, porque o dinheiro ele atrai coisa ruim. Né? Dinheiro é coisa do diabo.
diabo. Dinheiro- Mas quer ver o diabo é ficar sem dinheiro. Essa frase aí é plágio, né? O dinheiro é coisa do diabo, mas quer ver o diabo é ficar sem o dinheiro, né? Então nunca esteve escrito na Bíblia que o dinheiro é do diabo. Não está escrito isso na Bíblia, irmãos. O que está escrito na Bíblia é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o que é o amor ao dinheiro? A avareza. A avareza é uma coisa tão terrível que quando Moisés, no seu ministério, estava passando por um problema, a igreja cresceu muito no deserto, e aí Moisés não sabia mais como dar conta daquele povo. Aí o sogro de Moisés, chamado Jetro, chamou Moisés em particular e disse: eu vou te dar um conselho, anota aí, Êxodo capítulo 18, versículo 21. Está pesada a coisa para ti, Moisés. Anota aí o meu conselho. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. E põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então, o Jetro deu um conselho para o seu genro Moisés: olha, se você dividir a carga com pessoas competentes, que você vai eleger dentro do povo, a carga vai ficar mais leve. Mas quando você escolher as pessoas, trata que elas, versículo 21, cuida que essas pessoas sejam pessoas que odeiem a avareza. Ou seja, tenha nojo de quem ama o dinheiro. A avareza não é quem usa o dinheiro. Avarento não é quem utiliza o dinheiro. Avarento não é quem faz uso dele. Avarento é quem ama ele. E aí Deus disse para Moisés: olha, as pessoas que você vai escolher, que elas odeiem a avareza. Eu me atrevo a dizer que ele estava querendo dizer também que odeia os avarentos. Porque a avareza é idolatria. Mas o dinheiro não. O dinheiro pode se tornar um ídolo se eu deixar ele tomar conta do meu coração. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Cristiano, Oi? fala ali para a igreja porque ficou mal que o pai dele teve 4 mulheres. Explica por que ele teve 4. Ah, sim. O meu avô, ele casou com uma mulher e ela veio a óbito. E aí então, quando ele ficou viúvo, ele casou com uma outra mulher. Elas morriam de parto. E elas morriam de parto. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? E as mulheres morriam muitas vezes no parto. E até por câncer do útero, como aconteceu com a minha avó, a avó Amélia, né? Então na época não tinha hoje, não era como hoje, né? As mulheres morriam assim. E aí morreu a segunda, o meu avô casou com mais uma mulher, ela morreu também. Ele casou com a Carta, aí morreu ele primeiro ou o pai? Ele morreu primeiro e depois morreu a última, que foi a minha avó, Amélia. Então por isso, não vai pensar que o meu avô tinha um monte de mulheres, né? É bem lembrado, né? Então, só para ficar claro essa parte aí, amém, queridos? Eu vou pedir para a Briane botar o último, mais 2 textos, só para ficar bem fundamentado. Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5:10. E depois Efésios 5:5. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Vou repetir. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade, dizia Salomão. E Efésios 5:5. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Então, o avarento na Bíblia é chamado de idólatra. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é um ídolo do coração. Eu não sei, amado, se alguém aqui permitiu em algum momento da sua vida que o mamon, o dinheiro, viesse te roubar de Deus. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te lembrar que Deus pode nos dar todas as coisas, mas as coisas não podem nos ter. O dinheiro não pode me ter. Como cristão, eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em Mateus 6,31 diz: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ficar de pé? Não sei se a Briane conseguiu encontrar aquela música hoje. Eu quero que você faça essa oração do sonda-me nessa noite. Que você peça para o Espírito Santo: onde está o meu coração? Porque onde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Feche seus olhos. Preste atenção na letra dessa música. A letra dessa música vai falar com você. E nesse momento vai orando a Deus. Peça para o Espírito Santo sondar o teu coração. Aleluia. Pode aumentar o volume. Essa música ela foi gravada na cidade de Porto Alegre. Um CD que foi gravado por todo o sul do Brasil. Riquezas, prazeres, conforto, nada disso pode ocupar meu coração. Louvores, elogios e fama, nada disso pode ocupar meu coração. Dá-me, Senhor, um coração quebrantado. Dá-me, Senhor, um coração quebrantado e contrito pra te agradar. Dá-me entregar toda a glória somente a ti. Dá-me, Senhor, um coração que é todo
de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa noite. Sonda-nos, Espírito Santo. Sonda-nos, Espírito Santo. Onde está o nosso coração? Revela onde está o nosso coração. Atrai o nosso coração para ti, Senhor. Sabemos que o Senhor não disputa, não divide. Não nos divide com ninguém. O teu Espírito tem ardente ciúme das nossas vidas. Por isso nós te pedimos nessa noite. Dá-nos um coração todo teu, Pai. Dá-nos um coração todo teu. Não permita que o nosso coração seja seduzido pelos prazeres das riquezas. Que o nosso coração seja seduzido pelo amor ao dinheiro. Arranca toda a avareza do meio da tua igreja, Senhor. Arranca todo amor ao dinheiro da tua igreja, Senhor. Vem curar a tua noiva nesse tempo, Senhor. Vem libertar a tua igreja de toda a avareza, Senhor. Em nome de Jesus, liberta a tua igreja da avareza, do amor ao dinheiro. Porque está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós cremos, Pai, que o Senhor quer tornar a tua igreja uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja mais que abundante. Nós cremos que o Senhor vai fazer isso, Pai. Mas não permita que nada desse mundo venha nos roubar de Ti, Pai. O nosso coração precisa ser totalmente Teu, Pai. Que como nós aprendemos, o Senhor não vai dividir. O Senhor quer ser amado com toda a força, alma e entendimento. O Deus Mamon não pode ser mais importante do que o nosso Senhor, o nosso Salvador. Posso ouvir um amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Vou chamar a pastora Patrícia, a gente vai... Quer dar um recadinho? Amém? Senta rapidinho. A irmã Nice quer dar um recado. Ela mandou uma mensagem para mim. Deus tocou no coração dela. Ela disse: Pastor Cristo, eu posso assumir o ministério da ação social? Se pode, irmã, com certeza, em nome de Jesus. Ela já faz isso, né, há muito tempo, né? Está no coração dela. E se tiver mais pessoas que queiram ajudá-la nesse ministério, né, que está nascendo oficialmente, o Ministério de Ação Social, você vai poder procurar ela. Ela tem um recado para dar. Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. Que Deus possa ter entrado no seu coração mais e mais nessa noite. Foi um culto abençoado. Todos podemos sentir a presença de Deus. Eu creio que Ele falou com cada um de nós. E ninguém vai sair daqui do jeito que entrou. Amém? E realmente eu sempre faço esse trabalho, né? Só que às vezes a gente pede em cima da hora para os irmãos trazer alguma coisa no culto. Às vezes alguém nos procura e pede uma cesta básica. A gente corre ali numa crise e compra, né, pastora Pátria? Então, qual é a ideia? Eu trouxe aqui os itens de uma cesta básica. Eu trouxe alguns itens, só um de cada, que é mais caro, e o que é mais em conta, 2 de cada. Porque a gente ainda somos em pouco, mas seremos muito em nome de Jesus. Amém. Então, ao sair do culto, eu gostaria que os irmãos pegassem um papelzinho e trouxessem esse item no próximo culto. Amém? Que aí nós vamos montar uma cesta básica, alguém nos pedindo, a gente já tem prontinha. E fica leve, porque aí é só 1 quilo para cada um. Amém? Então, ali eu vou ficar na porta, cada um pega um papelzinho. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar esse culto com aquela música que diz: eu preciso de você, você precisa de mim. E você vai poder sair do seu banco, cumprimentar pelo menos umas 10 pessoas, dar um abraço bem forte, né? Uma das coisas que a gente aprendeu nesse seminário é que o abraço, ele produz ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, né? E nós estamos na Igreja Batista restaurando o amor. Então não vai embora sem abraçar pelo menos umas 5 pessoas em nome de Jesus.